Boa noite. Uma bênção estarmos reunidos para adorar o Senhor. O Senhor, Ele nos chamou para uma vocação, a vocação da santidade. Todo crente em Jesus é chamado a ser santo, porque Deus é santo. Então, esse é o nosso serviço, ministério na terra. Sermos santos, porque o Senhor é santo. Estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e nós temos observado que essa igreja tem muitas dificuldades e muitos problemas, por várias razões. Uma delas é porque a cultura da igreja de Corinto era uma cultura de perversão e de imoralidades. Não é diferente dos tempos de hoje. Nós também vivemos rodeado de uma cultura de perversão e de imoralidades. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem que permanecer santa. A palavra santidade vem de santo, que significa ser limpo, significa ser puro. Todos somos pecadores e depois que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos, ou melhor, fomos declarados por Deus santos, baseado no sangue de Jesus. E desde esse dia, nós lutamos contra os nossos pecados para sermos cada vez mais santos, parecidos com Jesus. E essa é a nossa luta constante. O apóstolo escreve esta igreja para que eles perseverem na santificação. No início da epístola, é o que Paulo quer para aqueles crentes. Mas eles estão tendo muitas dificuldades ali. Dificuldades por conta do contexto, da cultura, da perversão, e isso tem prejudicado aquela igreja. E um dos assuntos em que a igreja de Corinto tem que ser santa é o casamento ou o celibato, que nós começamos a tratar no domingo passado. Então, todo o capítulo 7 de 1 Coríntios trata sobre isso, casamento ou celibato. Alguns foram chamados para o casamento, outros foram chamados para o celibato. E nós explicamos um pouco disso domingo passado em 1 Coríntios 7, do verso 1 ao verso 7. Hoje, entendendo que Deus nos chamou para a vocação da santificação, isso aqui é até redundante, mas é de propósito, a palavra vocação é um chamado. E Deus nos chamou para uma vocação. Deus nos chamou para um chamado. E esse chamado é o da santificação. E especificamente aqui, Deus quer que cada um se santifique dentro da sua vocação. Cada um tem uma vocação. Não estou falando de profissão. Estamos falando de vocação de ser solteiro, vocação de ser casado. Vamos ler, a princípio, do verso 8 ao verso 10, 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler do verso 8 ao 10, que é a continuação do que nós observamos no domingo passado, e você vai entender e começar a perceber bem o que significa esse chamado de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8. Diz assim: E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Deus nos chamou para a vocação da santificação, e é isso que nós vamos observar hoje, essa santificação dentro da vocação de cada um. Nós queremos observar isso aqui em 3 chamados. Você tem um chamado para os solteiros, você tem um chamado de Deus para os casados se santificarem, e você tem um chamado de exceção. É o que nós vamos ver exatamente no texto de hoje, e vamos ler os textos à medida que for chegando, o momento de cada chamado. O primeiro chamado é o dos solteiros, a vocação dos solteiros para a santificação. Alguns foram chamados realmente para viver dessa forma, numa situação de solteirice ou celibato. 1 Coríntios 7, verso 8,
é o que nós acabamos de ler. E aos solteiros e viúvos, então você tem essas duas categorias, alguém jovem que nunca casou, ou alguém que casou e ficou viúvo, né, por conta da partida do seu cônjuge. Paulo diz: digo que ele seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Ou Paulo era solteiro, ou Paulo era viúvo aqui. É possível que Paulo fosse viúvo, é possível, mas é possível também uma outra situação que nós vamos ver lá na frente, porque esse texto é o único do Novo Testamento que se refere à separação entre um marido e uma mulher e a um novo casamento dentro das categorias que nós vamos ver aqui. Mas isso é mais para frente. Olha que Paulo, no verso 8, que acabamos de ler, ele repete conceitos do verso 7 e do verso 1. Vamos revisar. Olha 1 Coríntios 7, 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Paulo estava solteiro, viúvo, sozinho, digamos, sem cônjuge. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aqui ele chamou o ser solteiro, o ser casado de dom. É um dom de Deus você ser solteiro, é um dom de Deus você ser casado. E no verso 1 Coríntios 7, 1, nós lemos ainda: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então quer dizer que Paulo era contra o casamento? Não. Mas aqui a gente já observou isso, os coríntios tinham dúvidas. Alguns deles, da igreja de Corinto, achavam que o sistema ascético era o melhor, que era a ideia de você se machucar e se maltratar, por exemplo, não casando, entende? Com até maus tratos físicos para suprimir as tensões sexuais. Os ascetas viviam muitas vezes assim. Era muito comum isso na cultura greco-romana, em determinadas religiões gregas. Paulo diz: não, isso não é bom. Eu digo, é bom que o homem não toque em mulher, mas não por isso, né? Se você tem um dom do celibato, ótimo, não case. Se você não tem esse dom, é o dom do casamento, que se case. A intenção de Paulo aqui, ao falar isso, está lá em 1 Coríntios 7, 32, que a gente viu domingo passado. Olha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 7, 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E, obviamente, a esposa ao marido. Então, claramente, se você tem o dom do celibato, espera-se que você use a sua vida para Deus. Óbvio que você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer as coisas necessárias para a sua sobrevivência, mas já que você escolheu e Deus te deu essa condição de não necessitar se casar, use a sua juventude, a sua vida para a glória de Deus. Isso é um dom. E a gente abordou isso no domingo passado. Então, não é interessante, eu não vou me casar e vou viver em perversões, em pecados, em luxúrias. Obviamente, completa derrota, né, distante do Senhor. Não é isso que Deus quer. E poderia estar acontecendo, e talvez estava, muito disso na igreja de Corinto. Paulo escreve para tirar dúvidas e mostrar aos irmãos sobre a santificação de cada um ali. Olha o verso 9, 1 Coríntios 7, 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E aqui nós temos uma metáfora muito comum na literatura universal e antiga e moderna, que é a metáfora do fogo em relação ao sexo, a relação sexual. E viver abrasado é ter tensões sexuais não supridas. Então, se você tem tensões sexuais que não estão sendo supridas no casamento, você tem que casar, obviamente, né? Você não tem o dom do celibato, óbvio. Isso é uma coisa lógica que a gente lê nesse texto aqui. Então, se você não se domina, é porque você tem que casar. Se você se domina, não tem estas tensões, não vive abrasado, né, com as tensões sexuais na sua vida, você não precisa casar. Melhor dizendo, é melhor que nem case mesmo, porque você pode prejudicar a vida da outra pessoa que tem tensões sexuais e desejos a serem supridos, que são naturais dos seres humanos, certo? Então, tem esses dois tipos de pessoa. Por isso também, eu acho que cabe aqui falar que nós não devemos
pressionar ninguém para se casar, né? Porque às vezes a pessoa ela não precisa casar, né? Ela recebeu esse dom de Deus do celibato, e só a pessoa vai saber. Então ela não se casa, entende? Ela se domina, ela vive dessa forma. E tem uma terceira condição, que é a do apóstolo Paulo. Lembra que lemos o texto onde Jesus fala, uns foram feitos eunucos, ou outros nasceram eunucos, outros se fizeram eunucos por causa da obra do Senhor. É o caso de Paulo. Muito provavelmente, o apóstolo, ele era casado, porque ele participava do sinédrio, e agora ele está na condição de solteiro. O que foi que houve? A mulher morreu? Pode ter sido. Né? Pode ter sido. Mas o fato é que ele decidiu, não vou casar. Ele se domina. Pronto. Né? Se ele teve o dom do celibato, Deus deu esse dom a ele, né, logo pós-conversão, algo nesse sentido, não sabemos, mas o fato é que ele consegue viver em santidade desta forma. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, trata basicamente desse tema, que nós vimos domingo passado, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um é o seu próprio marido. Então, a impureza aqui é você ceder a este viver abrasado com tensões. Então, cada um tem que ter sua esposa e cada esposa tem que ter o seu marido. Curiosidade, o viver abrasado é um verbo só na língua grega, onde o Novo Testamento foi escrito, de onde vem a palavra pira, a pira olímpica, né? Onde ali é queimada, ali tem aquela tocha e tudo, chega e queima a pira olímpica, pois é exatamente o termo para fogo no Novo Testamento grego, que literalmente é pegando fogo. Aí a Bíblia coloca viver abrasado, metáfora das tensões sexuais. E aqui a ideia de dominar, cada um deve estar dominando estas tensões. 1 Coríntios 7, 7, Paulo diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, um tem o dom de viver solteiro, outro tem um dom de viver casado, mas tudo isso importa para quê? Viva em santidade. É isso que Paulo está dizendo. Seja santo, certo? Então, não tente ser como eu, Paulo dizendo, se você não se domina e vai viver em pecados. Se case. Eu posso, Paulo está dizendo, eu posso, eu me domino, né? Eu consigo, quero dedicar a minha vida integralmente à obra do Senhor. E aqui Paulo, ele se colocava na condição, ele era tipo um soldado especial na obra do Senhor. Ele não era qualquer soldado, ele se dedicou de uma forma extrema à proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos. Em todos os aspectos, certo? E é óbvio que ele era pecador, sofreu muitas coisas, mas ele se dedicou a isso, não se casou novamente. Diferente de Pedro, que tinha uma esposa, o próprio Filipe, que evangelizou os samaritanos ali, o etíope eunuco, ele tinha esposa e 4 filhas, então cada um desses tinha suas limitações. Paulo não tinha. Então, muito do que Paulo fez, isso é importante, nas suas viagens missionárias, e no seu zelo pelo Senhor, você deve colocar também no contexto e na conta que ele não tinha esposa e talvez nem filhos. É diferente quando você tem esposa e filhos, como já lemos, porque você tem coisas para cuidar, né? Você tem pessoas para cuidar, melhor dizendo. A vocação dos solteiros para a santificação é esta. É uma vocação, é um chamado. E agora, vamos ver também a segunda vocação, que é a vocação dos casados para a santificação. Mas antes, nós vamos adiantar para explicar um pouco por que você está falando de vocação e de chamado, se no texto a gente não vê esses termos aqui. Esses termos, tanto sobre vocação e chamado, eles aparecem mais para a frente, certo? Que tratam de 2 questões, trata da circuncisão e trata da escravidão. Só que todo o capítulo 7, se você observar bem e ler todo, você vai perceber que todo ele trata sobre casamento. Mas olha o verso 17. Isso aqui a gente está adiantando para explicar por que da vocação. Olha o verso 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. Pula para o verso 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado.
Pula para o verso 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. 3 repetições, na verdade? É por acaso? Não. Paulo está falando de uma vocação, de um chamado. Chamado para a santificação. Só que aqui, nesses versículos, do 17 ao 24, o apóstolo fala de 2 conceitos que não tem muito a ver com o casamento. Só que tem. Por quê? Porque são como se fossem ilustrações. Por exemplo, continuando no verso 17, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Verso 18, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Aí pergunta, é possível alguém desfazer uma circuncisão? Não. Na verdade, não tem como desfazer. Tem como fazer. Desfazer não tem. Certo? Aí continua. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando realmente de circuncisão aqui? Não. O que Paulo está querendo mostrar, dentro do contexto do casamento, cada um ande dentro do que foi chamado. Ainda no verso 19, a circuncisão em si não é nada e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Ou seja, o que importa é você obedecer ao Senhor. Santificação implica em obediência. Não tem santificação sem obedecer a Deus. Não existe. Santificação é obediência. Você se purifica obedecendo. Grande confusão na mente dos crentes modernos. As pessoas confundem emoções, certo? Sentimentos com santificação. Né? Você se sente bem, se sente agradável, você se sente feliz, é a presença de Deus. Estou me santificando. Não. Certo? Você pode se sentir bem, pode se sentir mal. Isso não quer dizer que é a presença de Deus. São seus sentimentos, que podem estar puros ou corrompidos pelos seus próprios pecados, sua própria natureza de pecado. A santificação, ela é objetiva. É quando você se purifica ao obedecer a Deus. A sua adoração tem que ser objetiva também. Você entoou um cântico a Deus, você não precisa estar emocionado para esse cântico que você cantou valer. Você precisa ter um coração quebrantado e contrito. Coração não é emoção. Coração aqui é sua mente, sua vida. Jesus, hoje eu vim aqui nesta igreja para oferecer mais uma vez a minha vida ao Senhor, como cantamos hoje aqui. Objetividade, certo? Porque Deus, Ele vê e Ele conhece o nosso coração. E mais maravilhoso é quando Deus sabe que o nosso coração está em luta, né, contra os nossos pecados, mas as nossas obras são de santificação. Exemplo, hoje eu estou meio assim para ler a Bíblia, estou cansado, mas eu vou ler a Bíblia. Hoje eu estou meio assim e tal, e para a igreja de novo, mas eu vou para a igreja. Eu estou cansado e tudo, tem uma pessoa que quer que eu pregue o evangelho para ela, eu vou pregar o evangelho para ela. Não importa a minha condição, emoção, situação, não importa. O que importa são as minhas obras de santificação para a glória de Deus. E quanto mais eu viver neste exercício espiritual, mais Deus vai transformando a minha mente e minhas emoções. E as minhas emoções serão fruto das minhas atitudes de santificação e de adoração ao Senhor. E é isso que ele está dizendo. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que é que Deus ordenou nos versículos seguintes? Viva segundo o dom que Deus te deu, segundo o chamado que Deus te deu. É um chamado para ser solteiro? Fique solteiro. É um chamado para ser casado? Fique casado. O que não pode é viver na impureza. O que não pode é viver no pecado. Aí no verso 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Deus repete. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Quer dizer, aqui também é uma figura. Não é que Paulo está decididamente tratando da escravidão, mas pensando dentro do contexto do casamento. Um chamado da incircuncisão e da circuncisão. E agora, um chamado da escravidão e da liberdade. Se você é um escravo dentro do período romano, então se conforme com isso. Se conforme com isso. Mas se tem a oportunidade de ser livre, aproveite. Que oportunidade é essa?
Você podia ser um gladiador. Depois de muitas batalhas, né, nas arenas, sobrevivendo a estas batalhas, você poderia ganhar sua liberdade. Ou depois de trabalhar muito para o seu senhor, se ele fosse um bom senhor, ele podia te dar um recurso para você comprar a sua liberdade. Você seria um liberto. E quem era escravo do Império Romano? Todos os povos que foram dominados ali pelos romanos acabavam sendo, né, muitos deles, trazidos como escravos. Muitos legionários acabavam nessa condição e depois conquistavam sua liberdade. Mas o principal aqui é o chamado, a vocação. Porque isso Paulo está usando como ilustração para o chamado, ou de ser solteiro, ou de ser casado. Verso 22, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. E aqui ele faz um jogo de palavras, né? Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Percebe o jogo de palavras? Se você é escravo de algum senhor romano, mas Jesus lhe libertou, você é livre, porque você vai estar com o Senhor por toda a eternidade, porque Jesus te salvou. Mas, se você é livre, não esqueça, você é escravo de Jesus, né? Então, você, ao mesmo tempo que foi liberto por Jesus, você é escravo de Jesus. Só que Jesus é um bom Senhor, certo? Você é escravo de Jesus no sentido que você se submete a fazer o que Jesus manda, e aqui é o ápice da maturidade cristã. Um crente que entende, sou escravo de Jesus, e não só entende, mas vive, é um crente que não tem opção, é um crente que não tem escolha, é um crente que não pode escolher, hoje não vou ler minha Bíblia, hoje não vou orar, eu sou escravo, eu só obedeço. É um crente que não questiona Deus, é o escravo de Jesus. Nem todos os crentes estão neste nível de maturidade, certo? Mas todos nós devemos chegar a esse nível. Paulo se reconhecia, sim, um escravo do Senhor Jesus Cristo, no sentido que ele fazia o que Jesus mandava. O que Jesus revelou para ele fazer, pá, vai lá e faz. Vai ter pedrada, vai ter privação, vai ter sofrimento, não interessa. Jesus disse que é para eu fazer, eu vou fazer. E ponto final. Então, é isso que é santificação. Aí aqui Paulo trata de um chamado da circuncisão / incircuncisão, um chamado da escravidão / ser livre, liberto, mas no fundo o que ele está falando é do chamado para ou a solteirice, o celibato, ou o ser casado. E no verso 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, né? Vocês foram comprados por preço, o sangue de Cristo, né? Então você, mesmo sendo um escravo de um cidadão romano, você, na verdade, é escravo de Jesus. Lembre-se disso, essa é a ideia. E ele encerra esse trecho, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquele que foi chamado. Então, 3 vezes ele repete essa ideia do chamado e da vocação, e depois, a partir do verso 25, que nós não vamos observar hoje, é do 25 até o 40, até o verso 40, tudo sobre casamento novamente. Ou seja, esses versículos que estão no meio do capítulo, todos sobre casamento, são versículos que nos ilustram o chamado de Deus. O chamado de Deus para quê? Para viver em santidade, obedecendo ao Senhor, ou como solteiro, ou como casado. Vimos a vocação dos solteiros para a santificação, agora olha a vocação dos casados para a santificação. 1 Coríntios 7:10. Paulo diz, ora, aos casados ordeno, que é uma ordem, não eu, mas o Senhor. Falando de quem? Jesus. É uma ordem de Jesus, estou só repassando. Paulo diz, que a mulher não se separe do marido. Pronto, essa é a ordem. Que a mulher não se separe do marido. Lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A ordem de Jesus, que a mulher não se separe do marido e vice-versa, que o marido não se separe da sua mulher. Essa é a ordem, é assim que no casamento ocorre a santificação. Verso 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. É isso que o Senhor quer, essa é a ordem do Senhor. Isso está lá em Mateus 19, verso 4. Jesus, ele foi interpelado pelos fariseus, porque os fariseus
ele se separava à torta e à direita, os judeus de modo geral no primeiro século. E aqui, nesse texto aqui, Mateus 19:4, que nós vamos ler, Jesus ele é confrontado pelos fariseus com relação à separação. E olha o que Jesus vai dizer. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Jesus cita o texto de Gênesis 2:24. Por quê? Porque essa é a lei. Essa é a lei. Foi o que Deus deixou antes do pecado entrar no mundo. Essa é a lei. E a lei tem que ser seguida. Hoje nós lemos sobre Roboão tendo muitas mulheres. Um dia desse nós lemos Salomão com muitas mulheres. E você lê o Antigo Testamento e às vezes você começa a pensar: é permitido um homem ter muitas mulheres? Será que no Antigo Testamento isso era lícito? Não era. Porque olha o texto de Gênesis 2:24. Vem no início de tudo, antes do pecado entrar no mundo. A vontade de Deus sempre foi um homem ter uma mulher e uma mulher ter um homem. Sempre. Essa é a vontade de Deus para a santificação no casamento. E não pode haver a separação. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Essa é a vontade do Senhor. Ele lança isso como uma pergunta para os fariseus. E Jesus continua: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Paulo disse: não se separe. Homem e mulher não se separem. E se separarem, não se casem. Reconcilie-se com o marido. Isso é a santificação que o Senhor nos ensina. Lá em Malaquias 2,14, o que é que Deus diz? Lá em Malaquias é um profeta pós-cativeiro babilônico. Os sacerdotes, o povo, estava todo mundo vivendo em pecado. Os sacrifícios eram terríveis, não eram respeitados. E as famílias não estavam sendo respeitadas. Olha Malaquias 2,14. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, palavra para divórcio, odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então Deus disse como deve ser o casamento, homem e mulher. No último livro do Antigo Testamento, Deus disse que odeia que homem e mulher se separem, casados. Isso é a santificação no casamento. Nós sabemos que às vezes é difícil. Nós sabemos que às vezes no casamento existem problemas e dificuldades. Mas se você quer fazer a vontade de Deus, é esta. Está aqui. Né? E aí, como tratar dos pormenores e das questões mais particulares? Não dá para a gente observar aqui hoje, nesta noite. Mas certamente você já sabe qual é a vontade de Deus. Isso lhe dá um norte de como você deve proceder na sua vida. Saindo disso, você está indo contra a vontade revelada de Deus. Você não tem como dizer que Deus pensa de outro modo. Pessoas às vezes fazem esse: eu vou orar ao Senhor para que Deus me abençoe aqui na minha separação. Como assim? Não é uma oração pertinente. Capaz do Senhor nem considerar a sua oração, porque Deus não vai abençoar algo assim. Certo? Deus não vai, porque está revelado aqui. E esse é um dos poucos textos que nós estamos observando. Esse é o chamado de Deus para a santificação dentro do casamento. Por que isso está na epístola de Paulo aos Coríntios? Certamente porque os irmãos estavam pecando enormemente na igreja. Estavam com dúvidas sobre isso. E Paulo escreve um capítulo enorme, maior do que esse, só sobre a ressurreição, que eles também deviam ter muitas dúvidas, porque haviam estoicos ali, então eles tinham muitas dúvidas sobre a ressurreição. E Malaquias 2,13, ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Vai lá sacrificar o cordeiro, chora, tá, aquela coisa toda: Senhor, eu te amo. Está se separando da mulher, está se separando do marido. Deus não entenda. Deus não vai olhar as emoções.
Deus não é um homem. Deus não vai olhar as lágrimas. Deus vai olhar o quê? Sua atitude diante do Senhor, a sua obra de santificação. É isso que Deus vai olhar. Entende? E isso é muito difícil de enxergar hoje, porque as pessoas, elas acham que por se emocionarem demais, ou coisa parecida, Deus, ele aceitou. Não. Deus deu a palavra e Deus disse, é assim que eu quero. Esse é o chamado para a vocação. Vai andar em santificação, é assim. Certo? Então quer dizer que Deus não perdoa? Bem, eu não sou Deus. Eu só passo a mensagem. É isso que a Bíblia ensina. E certamente o Senhor é muito misericordioso. Certo? Deus teve misericórdia de muitos homens do Antigo Testamento e mulheres. E não os matou. Certo? Então o Senhor é cheio de misericórdia. Mas isso não significa que Deus concordou e que Deus aprovou. Muitos deles viveram sofrendo o resto da vida por conta de escolhas de pecado. Então, você, jovem, vai fazer suas escolhas. Se você escolher a vontade do Senhor, abençoado. Problema todo mundo tem, mas vida abençoada, certamente. Escolheu diferente da vontade de Deus, virão dificuldades e sofrimento. 1 Coríntios 7, 11 diz, e se acontecer um divórcio, uma separação, pode acontecer, pode, às vezes é difícil, não se case, certo? Não se junte, está aqui, 1 Coríntios 7, 11, se porém ela vier a separar-se, não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher, essa é a regra. No entanto, as coisas não são simples, as coisas são difíceis, e eu queria deixar aqui um texto, lá em Deuteronômio 21, verso 15. É um texto difícil, mas que nós devemos compreender. É um texto de exceção. É um texto em que Deus demonstra sua misericórdia e compreensão. Certo? E o Senhor é maravilhoso, mas não confunda a misericórdia, a paciência de Deus com uma permissão para pecar. Não confunda. Olha Deuteronômio 21, 15. Aqui é uma lei que nós chamamos lei casuística. Certo? Depende do contexto. Olha o que diz a lei. Deuteronômio 21, 15. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Então, o direito da primogenitura não era só uma questão de posição, era uma questão de dinheiro, era uma questão de terras, era uma questão de propriedades. Então, se eu sou o primeiro filho, quando o meu pai morrer, a metade de tudo que ele tem vai para mim. Ou a porção dobrada, digamos assim. O resto é distribuído. E eu fico com essa porção dobrada, a maior parte. Um homem aqui casou com duas mulheres. Isso quer dizer que Deus aprova esse tipo de casamento? Não. Deus nunca aprovou isso. No entanto, veja que é uma lei. Uma lei não onde Deus aprova um casamento de um homem com duas mulheres, mas uma lei em que Deus garante o direito de primogenitura ao filho da primeira. Por quê? Porque essa é a esposa. A outra não foi. A outra é um erro ali, um pecado. Entende? Primogênito é o que nasceu da primeira esposa. Ah, mas aí o homem, eu amo mais a segunda. Eu quero dar o meu dinheiro para o filho dela. Ele não é o primogênito. O primogênito foi o que nasceu da primeira. Então, essa lei é para garantir o direito de primogenitura em casos complexos. Esse é um caso complexo, entende? Deus teve misericórdia, Deus não matou este homem. Poderia, entende? Poderia. Se enquadra em outras leis de apedrejamento, mas parece que ele ficou vivo. Ele ficou vivo. Por quê?
o sistema falhou, a gente não sabe. Existiam casos assim em Israel e Deus tinha misericórdia. E aqui é um exemplo da misericórdia de Deus. Deus não está legitimando com esse texto um casamento polígamo. O Senhor está dizendo, priorizando a herança do filho primogênito. Veja como o Senhor agiu. Isso aqui é uma lei de Deus dada por Moisés para administrar o povo, até mesmo dentro dos seus pecados. Isso serve para a gente entender que, mesmo na lei do Senhor, nem tudo é tão simples. E Deus legislou em casos complexos como esse. E o Senhor nem tratou da questão do homem com duas mulheres. Como Davi também pecou assim. Não estou dizendo que Deus simplesmente deixou para lá. Não. A gente sabe que Davi foi amaldiçoado, nós sabemos o quanto Salomão perdeu por conta da sua, por mais irônico que seja, né, sua falta de sabedoria, um homem extremamente sábio e faltou sabedoria. Então, o Senhor, ele acerta sim as contas com cada pecador. Deus é o dono de tudo, é o Senhor soberano sobre tudo. No entanto, essa lei mostra que existem exceções e nós temos que tentar ser o mais parecido com o Senhor. E tem casos no Novo Testamento assim, mas não vamos ter tempo de ver tudo. E aqui nós chegamos a outra vocação, a última, a vocação de exceção ao casamento para a santificação. Nós sabemos que tem duas exceções para um recasamento, a da morte de um cônjuge, pessoa casa novamente, e nós temos a exceção que Paulo vai apresentar aqui e que só aparece nesse texto, somente nesse texto. 1 Coríntios 7, 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Aí aqui veja bem, não foi Jesus, é o que Paulo está dizendo, não foi Jesus que ensinou isso. Eu que estou ensinando, o apóstolo. Então lembra, Efésios 2, 20, a igreja é fundamentada sobre a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Apóstolos e outros discípulos de apóstolos foram aqueles que escreveram o Novo Testamento inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui é Paulo dizendo, Jesus não ensinou isso. Não houve esse momento que Jesus ensinou isso, pelo menos que está registrado nos evangelhos. Mas, olhe de novo, 1 Coríntios 7, 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E aqui é o caso em que os dois não eram crentes, um se converte, outro não. Vivam juntos, até que a morte os separe. Essa é a ordenança, é o mandato do Senhor, mandamento de Deus. Vivam juntos, até que a morte os separe. Dentro da Bíblia, não existe nenhum motivo para a separação. Não é para existir. Por mais motivos terríveis que existam no nosso contexto social, dentro da Escritura, a vontade de Deus é fique junto. Por quê? O Senhor opera pelo princípio do amor. E a base do amor para um mundo caído no pecado é o sacrifício. Todo mundo que ama se sacrifica. Um exemplo muito claro disso é a mãe pelos seus filhos. Mesmo mães que não são crentes, elas dão a vida pelos seus filhos. É um exemplo da imagem de Deus no homem, do amor de Deus no homem, mesmo no caso, uma mulher que não creu em Jesus, ela tem esta disponibilidade de sacrificar-se pelo seu filho. Então, no casamento é assim, nada justifica e não pode justificar a separação entre um homem e uma mulher. Tem que haver o amor do sacrifício. Mas, caso não aconteça, nós vimos já, cada um fica num canto e não se casa. No entanto, aqui, ele está falando de um crente e um não crente. Enquanto o não crente quer viver com o crente, continue vivendo. Mas, olha o verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Santificação. Um cônjuge crente santifica a família em vários aspectos. Na sua conduta, obviamente, uma prática de santificação constante, santifica a família por meio da palavra de Deus que a pessoa prega, das orações que ela faz, os filhos são ensinados na Escritura. Então, tudo isso é uma forma de santificar indiretamente
o outro cônjuge que não é crente. Ele vai sendo abençoado pela vida daquele que creu no Senhor Jesus Cristo. Então, continue com seu marido, continue com sua esposa que não é crente. Essa é a vontade de Deus para a santificação. Nesse contexto de exceção, marido crente, esposa não crente, ou marido não crente, esposa crente. Mas, verso 15, 1 Coríntios 7, 15, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Pronto. Ele quer ir embora, deixa ele ir. Ela quer ir embora, deixa ela ir. Não é crente, não aguentou esse tipo de vida com Cristo. Em tais casos, não, aqui é o detalhe especial desse texto, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Isso significa que o casamento é uma servidão. Eu tenho que servir a minha esposa e ela tem que me servir, cada um dentro dos seus papéis. O casamento é uma servidão. Eu sou um servo da minha esposa, entende? Nesse sentido, eu estou ligado a ela e eu não posso simplesmente chegar para eu sou o escravo, está aqui o Senhor, e dizer, olha, vamos embora. Eu não posso fazer isso. Eu tenho uma relação de servidão com a minha esposa, no bom sentido. Claro, é uma metáfora aqui para entender que é um compromisso. Compromisso que não pode ser quebrado, certo? No entanto, essa é a terceira exceção e última da Bíblia em que um homem se separa de uma mulher, ou uma mulher se separa de um homem, e essa pessoa ela tem paz com Deus, para até ter um novo relacionamento. Por quê? Não está mais sujeito à servidão. Detalhe, nem o irmão nem a irmã. Isso é maravilhoso, não é só para o homem, é para o homem e para a mulher. Se não está sujeito à servidão, está livre. E é o que ele vai dizer no verso 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Como é que você sabe se um dia ele vai se converter? A lógica aqui é, não, mas eu vou continuar casado com ele até o dia que ele se converta, até o dia que ela se converta. Você não sabe. Se ele vai embora e ele quer te deixar por várias razões, então deixa. Você está livre. Livre para quê? Se é livre da servidão, significa você pode ter um novo casamento com alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o ensino da terceira exceção aqui. Primeira, com relação a viúvos, né? Quando um dos cônjuges falece. A segunda exceção, essa é a terceira é a de que um cônjuge não crente, se ele vai embora, você fica livre, não está sujeito à servidão. Então, estou livre, estou em paz com Deus. Talvez a linguagem não seja tão clara para alguns, mas a lógica é que você, dentro do contexto, pode licitamente ter um outro casamento. Mas a segunda exceção, Paulo não fala aqui, mas é interessante ao menos mencionar para você sair entendendo. As três exceções para um outro casamento está lá em Mateus 19, do 3 ao 6, mas antes de Mateus 19, vamos ler Deuteronômio 24. Por quê? Porque a conversa de Jesus com os fariseus com relação ao casamento, ela se baseia em Deuteronômio 24, verso 1. É isso que eles estão tratando em relação à lei de Moisés. Olha Deuteronômio 24, 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então a lei era muito clara, né? Aqui fala da mulher, mas poderia ser o homem também. Mas para não ter que repetir tudo, ele colocou a mulher como aquela que foi a que recebeu a carta de divórcio.
o homem chegou e disse, olha, tem algo que não me agrada em você, certo? Então, eu achei algo indecente em você. Faz uma carta por escrito. Esse era o costume. Faz uma carta por escrito, entrega na mão dela, ela tem que sair de casa. Pronto, ocorreu a separação. Ela se casou com outro homem. Ok. Né? Não está nem entrando no mérito da questão aqui. O outro homem, depois de um tempo, lavou a carta de divórcio também. Aí ela ou morreu, hipoteticamente. Se essa mulher quiser voltar para o primeiro marido, mesmo ele querendo, não pode. Essa é a lei, certo? Essa é a lei. Não vamos estudar toda a questão dessa lei, mas é importante ter isso em mente para entender Mateus 19, verso 3. Os fariseus vão questionar Jesus, não porque eles querem aprender, na verdade eles querem pegar Jesus num erro. Olha lá Mateus 19, verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque era o que estava acontecendo desde o período intertestamentário até o século I aqui de Jesus. Qualquer motivo, o marido se separava da sua mulher. Tudo por quê? Porque os fariseus e judeus estavam interpretando algo que eu não achei agradável nela, ou algo que eu vi indecente nela, como qualquer coisa. Uma comida que ficou muito salgada, uma comida que queimou, uma coisa que não ficou bem arrumado, isso é uma indecência. Indecente, a casa está desarrumada, mulher, divórcio. Pá, é assim. Certo? Mas isso estava acontecendo mesmo. Então, muitos divórcios. E aí, eles vão atrás de Jesus para pegar, é uma pegadinha, eles queriam pegar Jesus no erro, né? Jesus iria contra a lei de Moisés? A lei de Moisés está dizendo, se eu vi uma coisa indecente, se eu ver algo que eu não me agrada da minha mulher, eu posso me separar. Pronto, está lá na lei de Moisés. Então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Vocês nunca leram isso? Jesus está sendo irônico. É claro que eles leram, eram fariseus, eles tinham isso decorado, eles sabiam disso, eles conheciam essas verdades aqui. E aí Jesus diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E então os fariseus não se deram por satisfeitos, porque Jesus respondeu muito bem, né, citando a lei de Moisés, Gênesis 2:24, mesmo que não fosse a lei propriamente dita, fazia parte dos 5 livros da lei. E então, Mateus 19:7, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Responde essa, Jesus. Era assim que eles estavam, né? E aí, vai lá, vamos ver. Né? Por que Moisés mandou da carta de divórcio? E aqui o problema é a interpretação errada de Mateus 24. Realmente Moisés disse que podia dar uma carta de divórcio. Realmente, isso é um fato. É uma exceção desde o Antigo Testamento. Jesus não está dizendo que a exceção surgiu agora. Sempre foi uma exceção para uma separação e um novo casamento. O quê? Uma relação sexual ilícita, que é o adultério. Isso dá direito à parte que sofreu de casar novamente, não à parte que praticou o pecado. Olha Mateus 19, verso 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Qual é o plano de Deus? Marido, perdoe sua mulher. Mulher, perdoe seu marido. Mesmo que o pecado tenha sido grave. É isso que Deus quer, perdão. Mas pecado grave desse, muitas vezes é difícil. Ou às vezes até há um perdão, mas não há uma convivência, não dá mais. E então, nesse caso, pode haver uma separação e um novo casamento, que é o que Jesus diz aqui no verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada? Comete adultério. Mas, se houve relação sexual ilícita, pode separar e casar novamente. Não havendo, não pode. Essa é a segunda exceção para um divórcio e novo casamento. Na Bíblia, nós só encontramos estas 3. Quando um cônjuge morre,
em caso de relação sexual ilícita, ou quando um cônjuge não crente não aguenta a vida ali com um crente e decide ir embora. Nessas 3 condições, há um novo casamento. Fora disso, não encontra-se nada na Escritura para a santificação. Isso é importante, irmãos, porque nós vivemos tempos turbulentos. Nós vivemos também numa cultura de erotização, sensualidade e imoralidade. Na música, na rua, na TV, na internet, você vê isso constantemente. Todos nós casados somos tentados, todos nós casados aqui passamos por dificuldades e todos nós temos que nos santificar. Isso faz parte da santificação. Fomos chamados para a santificação. O solteiro adore a Deus sendo solteiro, se santificando dentro daquilo que Deus lhe chamou. Se está vivendo abrasado, com desejos não supridos, como é para ser, tem que orar e trabalhar para casar. É a vontade de Deus. Aos casados, você tem que ser fiel ao seu cônjuge. Permaneça fiel. Ah, tem uma dificuldade aqui, tem outra dificuldade ali, tem um problema ali, tem incompatibilidade de gente, tem não sei o quê. Não interessa. Você tem que ser fiel ao Senhor. Você tem que amar, se sacrificar. Você está sujeito à servidão do seu marido. E o marido está sujeito à servidão da sua esposa. Nós somos servos um do outro. E se cair, cai todo mundo junto, né? A ideia é essa. Estamos ligados pela aliança feita ao Senhor. Essa é a santificação que nós devemos respeitar dentro do casamento, salvo essas 3 exceções. A gente responde perguntas pós-culto, na hora porque senão não vai dar tempo, né? Mas é uma boa pergunta. Deus nos chamou para a vocação da santificação. Mas já que Raoni perguntou, em caso de violência, né? Você não se separa, você se protege. Mas você não se separa. É o seu marido e a sua esposa. Você se protege. Mora no outro canto, chama a polícia, seu marido ou sua esposa, a mulher também pode praticar violência, né? É difícil, mas pode. Prende o marido, mas ele é o seu esposo. Você vai até visitá-lo. Ele é o seu marido. Você não pode se separar dele. Esse é o ensino do Senhor. Não há exceção, não há. Entende? Senão a Bíblia traria a exceção. Entende? Por isso, servidão. Vou servir aquele homem que fez muita coisa ruim, problemas e tal. Aquela mulher que fez muita coisa ruim, problemas e tudo. E aí, eu vou me proteger, claro, mas eu ainda tenho que amar, como Jesus me amou. É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Nunca passei por isso. Nem sei como é. Só sei que a Bíblia nos ensina assim. E quem vive pela fé será abençoado pelo Senhor. Vamos orar a Deus para que consigamos. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós tem todo o poder, tem situações extremamente complexas, como a que o Raoni colocou aqui. Ele estava se segurando para perguntar e não aguentou. Né? Mas foi bom, né? E é difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas, irmãos, se Deus nos ensinou essas verdades, vamos batalhar. Lembrando, olha, Deus é misericordioso. A gente tem que olhar as pessoas pela ótica do Senhor. Deus é misericordioso. Veja quantos homens de Deus no Antigo Testamento cometeram pecados terríveis nessa área. O que é que Deus fez? Deus podia tê-los matado. Alguns Deus matou mesmo. Deus teve misericórdia. Sofreram pelas decisões erradas. Mas o Senhor ainda derramou bênção ali. E aos solteiros, ore ao Senhor para acertar no seu casamento. Primeira decisão mais importante da sua vida, que na verdade foi Deus que fez por você, mas na nossa perspectiva fomos nós. Conversão. Crer em Jesus. Segunda, é o seu casamento. Então, não erre. Oração, leia sua Bíblia, venha para a igreja, busque o Senhor, para que Deus conduza tudo. Não queira conduzir nada. É por isso que a gente orienta os jovens a se afastar do contato físico
no período do namoro. Por quê? Porque isso nubla o entendimento da escolha. Às vezes você escolhe a pessoa pelo aspecto da estética, outra coisa assim, que é um conceito, eu entendo, mas não é só isso. E aí a pessoa, depois que casa, descobre, mas não era como eu pensava, a pessoa é diferente. Pois é, por quê? Você escolheu errado. Por quê? Porque você procurou um contato físico antes do tempo. Tudo tem seu tempo. Então, a ideia do período pré-namoro ou namoro é conhecer e é orar. Como? Senhor, você está namorando, né? Aí você ora assim, Senhor, se não é para dar certo, termina, Senhor, esse meu namoro. A oração é para terminar. É sério. Você não ora para dar certo, não. Ora para terminar. Se não terminar, é porque foi de Deus mesmo. Né? Mas porque às vezes você está orando para dar certo, orando para fazer tudo para dar certo, aí você quer se convencer que vai dar certo. Aí você fica se convencendo às vezes e pode dar errado. Está entendendo? Então, ore ao Senhor, busque o Senhor. Não tente dar um jeitinho. Casou, viva em santificação para com o Senhor, guardando esta aliança, lembrando da misericórdia de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos santos. O Senhor sabe das nossas fraquezas e pecados e da dificuldade que nós temos de amar sacrificialmente. O Senhor sabe do sofrimento daqueles que querem casar e ainda não foi possível. O Senhor sabe que também estão se santificando. E o Senhor sabe, ó Deus, que a tua igreja tem que se santificar. A igreja de Corinto passava por sérios problemas nessa área. E a nossa igreja luta também, certamente, contra os seus pecados, buscando se entregar a ti de modo santo. Ajuda, Senhor, cada casal, cada família, cada jovem, adulto, adolescente, todos os que estão batalhando pela fé. Ajuda-nos nesse chamado para a santificação nos nossos relacionamentos. Sabemos que o Senhor conhece o nosso coração, sabe da nossa vida e o Senhor quer as nossas obras de santificação. Senhor, ajuda-nos a não sermos meros religiosos, mas comprometidos, homens e mulheres comprometidos com a obediência à tua palavra, pela fé, entendendo que a tua palavra é o caminho correto, a tua palavra nos leva ao Senhor, a um caminho excelente, que de onde vem a bênção do Senhor. Nos abençoa, Pai, o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar silenciosamente, nesse tempo de oração silenciosa, que Deus te abençoe, lhe dê uma boa semana e até breve.